Então, olá pessoal, tudo bem? Então, hoje voltamos para a nossa penúltima aula do curso, tá? Eu elenquei alguns tópicos que a gente vai discutir aqui hoje, certo? Como análise da estrutura de polos, das funções de Green, das teorias de calibre, a quantização canônica das teorias de calibre, e eu vou obter a carga de BST e a carga de Ghost, porque essas duas cargas aqui formam uma álgebra, tá certo? Mas antes de entrar nesses tópicos, eu gostaria de falar algumas coisas sobre a última aula, tá? A primeira delas é que, infelizmente, na metade da aula anterior, houve problema na captação do áudio, tá? Então, o assunto que era o assunto relevante da aula anterior, que era a fórmula de redução NSZ, ficou cortada, né? Então, futuramente eu pretendo fazer uma aula adicional, tá? E disponibilizar, tá? E o segundo ponto então, o primeiro ponto era isso, né? Eu tinha mais alguma coisa para falar? Bom, agora me deu um branco. Bom, depois eu lembro, então. Ah, sim, lembrei, tá. Então, eu falei na última aula, eu preciso fazer uma correção, né? Na última aula eu falei sobre aquele resultado, aquela relação, né, entre a parte imaginária de uma certa amplitude, né? E os processos intermediários, né? Os estados intermediários, né? Essa relação aqui, ela decorre da unitariedade da matriz S, né? Tá certo? E eu usei como exemplo, né, para ilustrar essa relação, eu usei o exemplo da QED, né? E aí, bom, a QED tem aquele vértice, né? E eu desconsiderei aqui as linhas, as flechinhas aqui, né, que indicam quando existe um spinor psi e um spinor psi barra, né? Que vai estar associado a uma partícula ou uma antipartícula, certo? E eu ignorei isso, né? Eu desconsiderei esse fato, né? E eu acabei desenhando alguns diagramas que não aparecem no processo de espalhamento do elétron, tá? Então, digamos, a gente tem dois elétrons que vão em dois elétrons, né? Então, eu tinha desenhado, deixa eu ver, eu tinha desenhado esse diagrama aqui. Eu tinha desenhado esse diagrama aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, certo? Só que nesse processo aqui, esse diagrama aqui não é possível, tá? Justamente porque existe uma conservação aqui, né, do número de férmions que impede que existam dois términos entrando, né? Então tem que ter sempre um entrando e um saindo, né? Então esse diagrama aqui, ele não faz sentido. Deixa eu pegar aqui o apagador. Então, se a gente pega dois elétrons aqui, né? Suponhamos que isso aqui represente dois elétrons, né? Um processo possível é esse aqui, né? Aliás, um diagrama possível é esse aqui, onde existe a troca de um fóton, tá? E aqui sai o outro elétron. Tá? Mas não é possível aquele outro diagrama que eu escrevi. Aquele outro diagrama,
ele contribui para o processo de espalhamento eletroopósito. Então, nesse caso, a gente vai ter esse diagrama aqui, né? Temos aqui o elétron e aqui é o pósitron. Tá? Eles se aniquilam, geram outro fóton e desse fóton sai um outro elétron e um outro pósitron. Tá? E outro diagrama possível é algo semelhante como esse aqui, né? Você tem um elétron que vem, troca um fóton com um pósitron, tá? E daqui sai outro elétron e outro pósitron. Tá? Então, no caso fermiônico, a gente tem que tomar cuidado, realmente, quando a gente vai desenhar diagramas de Feynman, é que a gente precisa levar em consideração aqui o fluxo aqui, né, de linhas fermiônicas, né? Certo? Então, essa é a correção que eu tinha para fazer da última aula, né? Então, esse aqui é o motivo porque não aparece também aqui nos estágios intermediários não aparece esse diagrama aqui, né? Elétron. Isso aqui não é possível. Tá? Ok, então essa era a correção da última aula, tá? Então vamos lá, vamos para o primeiro tópico da aula de hoje. Então, como a gente viu na última aula, né? Então, a fórmula de redução, ela estabelece uma conexão entre os elementos de matriz S e as nossas funções de Green, né? Então, a gente viu que para obter o elemento de matriz S, né? O que a gente tem que fazer? Então, esse elemento de matriz S, ele é definido como sendo, vamos colocar aqui, né, beta, estado beta, né? A gente pode representar os momentos por Q, né? Suponhamos que existam N partículas no estado final, tá? Então, a gente vai ter o estado out e vai ter o estado in. Aí as partículas do estado in, a gente vai dizer que tem momento P. E existem M partículas no estado in. Tá? A fórmula de redução diz que isso aqui tem que ser igual a I sobre o fator de renormalização aqui, né? Z elevado na M menos I sobre a raiz de Z elevado na I. E aí aqui vem os resíduos, né? A gente vai tomar o resíduo aqui. Vai tomar o resíduo. Quando o momento vai para a camada de massa, né?
da partícula, menos Pi quadrado mais a massa física. Isso para os estados, para o estado in, e para o estado out, a gente também tem um resíduo aqui. Limite QJ quadrado indo na massa física e menos QJ quadrado mais a massa física quadrado da função de n mais n pontos, né? No espaço de momentos. Então, vamos lá, de novo. Então, essa operação aqui, né, que multiplicar por P quadrado, menos P quadrado mais a massa, e depois somar o limite de P quadrado indo para a massa física, é a operação de tomar o resíduo dessa função aqui, né. Eu tentei argumentar na última aula, né, que essa função aqui, ela de fato se organiza. Vamos pegar aqui, né? Função de n pontos, né? n mais n pontos, né? As pernas externas aqui, elas vão corresponder a funções de 2 pontos, né? Tá? E essas funções de 2 pontos têm justamente essa estrutura analítica, né? Essas funções de 2 pontos, elas, né, a gente, no caso escalar, né, a gente pode ressomar, né? E aí elas vão ser P quadrado, digamos que aqui seja o momento que entra, né? Vai ser P quadrado menos a massa mais a autoenergia aqui, certo? E essa função, se a gente expandir em série de Lohan, né, vai ser Zi P quadrado menos a massa física, né? Você vai ter um polo na massa física, né? Então, se a gente expandir em série de Lohan em torno dessa massa física, a gente vai ter aqui um polo simples, né? O resíduo, mais uma parte que é analítica em P quadrado igual a massa física. Tá? Aí quando a gente toma essa operação aqui, né? Multiplica por P quadrado mais a massa e depois toma um limite, essa parte aqui vai embora. Essa parte aqui simplifica e fica só o resíduo Z aqui. Tá? É justamente o que aparece aqui e há um cancelamento, tá? Então essa operação tomar o resíduo aqui vai acabar amputando essas pernas externas aqui dessa função de correlação, tá? Bom, então qual que é a moral da história? Que os estados assintóticos, né, estão relacionados com a estrutura de polos dessa função de correlação aqui, tá certo? Então, estados assintóticos estão associados aos polos das funções de Green, tá? Então vamos pegar agora o caso da teoria de Yang-Mills, mais possivelmente em termos de matéria, e vamos analisar a estrutura de polos dessas funções de correlação, certo? Então vamos vir para cá.
Vamos trocar aqui de... Ok, então... Seja S a nossa... vamos colocar aqui. Consideremos a teoria de Young-Mills. Teoria de Young-Mills. Mais um termo de matéria. Então, a nossa ação vai ser a nossa ação de Young-Mills, né? Mais a nossa ação de matéria. E, para quantizar, a gente precisa de um gauge fixo, né? Aqui vamos considerar o caso do calibre linear covariante, tá? Então, no calibre linear covariante, em 4 dimensões, a gente vai ter o nosso campo de Nakanishi-Lauda, né? B. Aí vai ter um parâmetro de calibre aqui. Mais BA DMIA, tá? Mais um termo de Ghost aqui, tá? Um termo com os ghosts de Faddeev-Popov. Ah, tá. Lembrando que a gente está no espaço de Minkowski, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. DAB, CB. Então, em que esse termo aqui é o termo de gauge fixing no calibre linear covariante, tá? Bom, essa ação, ela tem a simetria de BRST, né? Então, S é invariante de BRST, né? Ou seja, S é aquele operador de BRST, eu usei letra desse tipo, né? É igual a 0, né? Em que S de AMI A é igual a menos derivada da covariante CB. O S de C é GFABC sobre 2 CBCC. S S de C barra é igual a B e S de D A é igual a 0. Aí, como tem o termo de matéria, né, então o S no campo de matéria vai ser menos I, um G sobre 2. Aí o gerador da transformação de calibre na representação, né, que a gente vai considerar, CA e J. Tá? Então essas são as transformações de BRCT, né? Então, como a transformação do A, a transformação do C e a transformação do campo de matéria são não lineares, então a gente precisa
acoplar essas transformações com fontes externas, tá? Deixa eu relembrar aqui a anotação que eu usei. Bom, eu não tô achando aqui a anotação que eu usei. Ah, tá, achei. Então eu vou adicionar uma fonte para essa transformação aqui, que vai ser uma fonte K. Caminhar. Para essa transformação aqui, eu vou adicionar uma fonte LA. Tá? E para essa transformação aqui, eu vou adicionar uma fonte Y. Tá? Então, K para A, L para C e Y para Φ. Tá? Então, a essa ação aqui, tá? Eu vou adicionar. Então, eu vou. Vamos chamar isso aqui de S0, tá? A S0, eu vou adicionar esse termo aqui. K, S de A, mais LA, S de A, S de CA, mais YI, S de FI. Tá? Então, vamos considerar como sendo a ação de partida essa ação aqui, tá? Então, para essa ação aqui, a gente pode derivar algumas identidades de guarda, né? Então, algumas identidades de Word. Então, a primeira delas é a da simetria BRST, né? Que é a equação de Slavnov-Taylor. A gente usa um operador aqui, né? Que é o operador de Slavnov-Taylor, né? Quando em S igual a zero. Em que esse operador aqui, para um funcional qualquer, ele é derivada do funcional em relação a K, derivada do funcional em relação a A, ou seja, é a variação do. Essa aqui é a variação do A, né? Aqui eu vou fazer a variação em C. Então a variação em C vai ser dada para a derivada em relação a L. Mas aí tem a matéria.
a variação da matéria vai ser dada pela derivada em relação à fonte. E aí aqui vai ter a variação em C bar, né? Que vai ser B. BA derivada em relação a C barra. Esse aqui é o operador Slavnov-K. Segunda identidade do Ward é a conservação do número de Ghost, né? Como C barra e C sempre aparecem nos pares, né, a gente pode definir um número de Ghost e esse número de Ghost é conservado. Tá? Então, a gente vai definir também um operador, N, que atuando na nossa ação vai ser igual a zero. Aí esse operador ele vai ser, no C eu vou definir o número de Ghost 1, né? Então vai ser C derivada C. Aí para o C barra eu vou definir o número de Ghost menos 1. Tá? Numa dessas aulas que eu dei, eu falei sobre essa identidade, mas eu esqueci que as fontes aqui, elas também têm número de Ghost, né? Então, a transformação do A envolve o C, né? Então ele tem número de Ghost 1. Então isso vai implicar que o K tem número de Ghost menos 1. Aqui o L vai ter número de Ghost menos 2, porque a transformação de C tem 2 Ghosts. E a fonte Y vai ter número de Ghost menos 1, porque a transformação do campo de matéria vai ter só um Ghost. Então, vai ficar menos caminhar dk menos LA DLA menos Y DY. Então, essa aqui é a equação do número de Ghost. Bom, com elas, por enquanto, eu não vou fazer nada, tá? Eu vou analisar essas outras duas identidades. Que uma delas vai ser a equação de movimento do campo B. Tá? Se a gente derivar a nossa ação em relação a B, o que a gente vai ter? A gente vai derivar esse termo aqui, tem 2 vezes o B, né? Então vai ficar 2 vezes alfa. Aí tem o 2 aqui embaixo, cancela, vai ficar alfa BA mais derivado de mi A. Bom, essa aqui é a equação movimento de B. Essa é uma equação que tem uma quebra linear nos campos, né? Mas isso a nível quântico não tem problema, né? Então, isso implica que a gente consegue encontrar um funcional gerador das funções 1πi que também satisfaz essa equação.
Esse gerador das funções 1PI também é conhecido como ação efetiva, né? Bom, a ação efetiva e o funcional gerador das funções de Green conexas estão relacionados por uma transformação, por uma transformada de Legendre, né? Não. Lembrando que gama então a gente tem que gama é funcional gerador das funções conexas menos V4x, aí tem aqui o termo de fontes, né? Com o campo, né? O produto das fontes com os campos, né? Então, isso significa que a gente pode passar isso aqui para lá, para cá, tá? E aí fica aqui funcional W vai ser igual a gama mais 4x Jφ, tá? Lembrando que isso aqui é verdade, então a gente pode reescrever aquela equação em termos desse funcional W. Então, podemos reescrever essa equação aqui, né? Vamos colocar uma estrela aqui, como sendo... Então, esse termo aqui, com derivada em relação ao campo, vai virar uma fonte, né? Vai ficar... Aliás, vai ficar menos a fonte, né? Então vai ficar a fonte de B, tá? Igual a alfa. E aí, quem que é o campo? O campo nada mais é do que a derivada do funcional W em relação à fonte dele, né? Então vai ficar dw dj B, né? Aí tem um índice A aqui, né? Vamos colocar o índice em cima. Mas aí a derivada do campo A, que vai ser a derivada, a gente vai substituir pela derivada do funcional, né? Em relação à fonte. Derivada do funcional em relação à função, à fonte de A. Aqui, como o A é o único campo que tem índice vetorial, então eu vou deixar sem... Eu vou só colocar o índice vetorial, tá? Não vou indicar que o campo... que a fonte é a fonte do campo A. Ah, tá. Ser derivada em cima. Ah. Nossa. Tá. Então, essa equação aqui eu posso reescrever em termos do funcional W. E agora, o que a gente vai fazer com essa equação? As funções de Green conexas são obtidas a partir da derivação desse funcional W em relação às fontes, né? Então, derivando o nosso funcional N vezes em relação às fontes,
E aqui vai dar, dividindo por 1 sobre I na N-1, se eu não estou enganado. Isso aqui é a nossa função de Green conexa, de N pontos. Né? Fiz 1 até Xn. Então, para a gente obter uma relação entre as funções de 2 pontos, a gente vai derivar mais uma vez em relação a uma determinada fonte aqui, né? Depois tomar tudo isso, todas essas fontes indo a zero. Tá? Que aí a gente vai obter funções conexas, tá? Então vamos lá. Então, atuando com a derivada. Primeiro vamos derivar em relação à fonte J, B, tá? A fonte do campo B, com um índice diferente aqui, em um outro ponto, tá? Vamos supor que aqui é no ponto X. Toda essa equação aqui está no ponto X e eu vou derivar em relação à fonte do campo B em um outro ponto Y. A gente vai obter o quê? Aqui vai ter uma derivando que vai dar 1, né? Vai dar uma delta. Delta de AB, delta 4 de x menos y, igual a alfa. Aí vai ter uma derivada segunda aqui, do funcional W. Derivada em y, derivada de b em x. Então tem duas derivadas do funcional em relação à fonte B. Então daqui vai sair a função de 2 pontos, né, do campo B. Mais, vai ficar dmi, d2, djb, y, dja min em x. Tá? Então, agora tomando todas as fontes para zero, a gente vai obter delta B, delta 4, x menos y, igual a... Bom, aqui eu vou ter que fazer aparecer um i, né? Então, vou dividir tudo por i. Dividir tudo por i. Aí vai aparecer... Então, aqui vai ter um i. Aqui vai ter um alfa. Vezes a função x de bx e by. A, B. Mais a derivada mi. Isso aqui é a função conexa. De A, mi, A em x e B, B em y. Então, a partir dessa equação, derivando em relação à fonte do campo B, eu obtive essa equação
essa relação aqui entre funções de Green conexas, tá? Vamos analisar esse primeiro termo aqui, né? Que é a função de 2 pontos do campo B. Essa função, ela é nula. Por quê? Vamos lá. Nós temos que B vezes B, a gente pode escrever assim, como sendo BST, né? O nosso operador BST atuando esse é o nosso operador de BST atuando nessa função aqui, ó, C barra B, tá? Porque se a gente atua com C, com S em C barra, isso aqui vai dar B, tá? Vai dar esse termo aqui, e depois quando a gente atuar o C em B, vai dar zero, né? Porque a variação de B é zero, tá? Agora, como a nossa teoria ela é invariante do BST, a variação aqui vai ter que ser igual, a variação é zero. A variação de BST, aliás, a função de Green de uma variação de BST é zero, porque a teoria é invariante do BST, tá? Então esse primeiro termo vai embora, né? Essa função aqui é o que a gente chama de BRST exato, tá? Então, vamos lá. Então, esse aqui termo é zero, o que sobra é esse segundo termo aqui, tá? Então, assim, a gente vai ter que I delta B, delta de Dirac, vai ser igual a dmi dessa função de correlação aqui. Então, quando a gente atua com D sobre esse objeto aqui, a gente vai estar selecionando a parte transversa, né? A parte longitudinal desse campo, desse objeto, né? Então a gente vai ter um resultado exato então, a gente vai ter um resultado exato para essa função de correlação, tá? Então a gente pode passar para o espaço dos momentos, fazer uma transformada de Fourier, né? E obter a função no espaço dos momentos e depois voltar, né? Eu fiz isso. E o resultado que eu obtive foi que essa função de correlação aqui ela vai ser igual a menos delta de AB
de 4P no exponencial de menos IP x menos y de Pmi sobre P quadrado. Então, esse é o resultado exato para a função de Green de A e B. Tá. Esse aqui é um resultado exato. Então, lembrando lá da fórmula de redução, né? O que a gente tem que fazer para analisar os estados assintóticos, né? A gente tem que analisar a estrutura de polos dessa função em espaço de momento, né? Então, no espaço de momento, a gente vê que tem um polo em P quadrado igual a zero, né? Então, deve ter associado A e B um estado assintótico de massa zero, né? Massa nula. Ok? Vamos analisar outra. Não, vamos continuar analisando essa identidade ou ordem aí. O que acontece se eu atuar com a função do campo, a fonte do campo A, nessa equação aqui? Então, vamos lá agora, atuando com a fonte do campo A, um outro ponto, né? Essa equação aqui, né? O que nós vamos obter? Então, derivando em relação à fonte, como isso aqui é a fonte B, vai dar zero, né? As fontes são independentes. Então, aqui vai dar a derivada, vai dar zero, menos alfa, derivada segunda, em relação a J em B. Aí tem a derivada em B. Mais a derivada JB em Y D A DJ A N em X. Então, tomando novamente J, todas as fontes a zero, e dividindo aqui por I, né? Então, vamos dividir por I. Para obter a função em dois pontos, a gente vai ter que alfa, a função de Green de B e A, né?
Então B vai ter índice A no ponto X, e o Y vai ter índice B no ponto Y. É igual a zero. A função conexa, né? Mais aí a derivada. Aqui vai ter a função de 2 pontos do campo A, né? Vai ser AMI em X e A. Bom, já que eu baixei aqui, vou baixar aqui também. Então vai ficar ANI Y. Também conexo. Então, derivando em relação a J do campo A, e depois tomando as fontes iguais a zero, a gente obtém essa equação aqui, essa relação entre funções de Green. Tá? Bom, essa função aqui, a gente já obteve aqui, né? Então a gente vai ter um resultado exato para demi disso aqui, tá? Então, combinando os dois resultados, resulta que essa função aqui bom, quando a gente deriva essa função aqui em relação a μ, o que a gente está tomando é a parte longitudinal dela, né? Aliás, sobra só a parte longitudinal, a parte transversa, ela desaparece, né? Então, o que a gente vai obter aqui é a parte longitudinal dessa função. Então, vamos lá. Para tirar a parte longitudinal dessa função aqui, a gente precisa atuar com o operador, o projetor longitudinal, né? Então, se eu atuar com esse projetor aqui, que é o projetor longitudinal, nessa função, deixa eu ver se está certo aqui. E4P.
Em relação a Mi, ele vem em relação a Mi aqui, então vai ter P quadrado só conferir um negócio aqui. Derivando em relação a Mi, a Ni, aliás, derivando em relação a Mi, isso aqui vai cair em P, vai ficar P quadrado. P quadrado cancela aqui. Tá? Então isso aqui vai ser algo como sendo alfa, acho que é igual, né? Vamos colocar aqui, igual a alfa sobre P quadrado. Tá? Então essa aqui é a parte longitudinal. Então, parte longitudinal dessa função aqui, né? Ela vai ser igual a alfa sobre P quadrado. Tá? Então esse aqui também é um resultado exato. Vou apagar aqui. De fato, se a gente pegar lá o propagador do campo de calibre, né, no calibre linear covariante, vai ter uma parte transversal, né, que vai ser P quadrado, e vai ter uma outra parte que vai ser alfa sobre P quadrado, parte longitudinal desse propagador, né? E através daquela identidade do odd, né, do campo B, a gente consegue demonstrar que essa parte longitudinal aqui, ela é sempre alfa sobre P quadrado. Como isso aqui já aparece no trilevel, né, então significa que a parte longitudinal não recebe correções quânticas, tá? Esse aqui é o propagador, né? Então, significa que a parte longitudinal da função dois pontos, né, conexa, a parte longitudinal não recebe correções quânticas. Okay. Novamente, a gente vê aqui que a parte longitudinal, analisando aqui para a estrutura de polos, também deve ter um estado assintótico, um P quadrado igual a zero. Tá? Que são as partículas longitudinais, né? Mas deveriam ser, né? Mas elas não são físicas, né? Então, quando a gente definiu o espaço físico das teorias de calibre, esse estado aqui deve ir embora, né? Ok, além da equação de movimento do campo B, tem uma outra equação
que é a equação do anti-Gauss. Que é essa aqui, né? Que relaciona a equação de movimento do campo B com a derivada da fonte K, né? Que é a fonte utilizada para introduzir a transformação de BRCT do campo A. Tá? Essa aqui a gente chama de equação do anti-Gauss. Então fica como exercício, né, para quem está assistindo, demonstrar que, fazendo o que a gente fez para outra equação, né? Então primeiro a gente identifica que essa equação deve ser válida também para ação efetiva. Daí da ação efetiva a gente passa para o funcional gerador das funções conexas, né? E aí a gente faz as derivadas que são necessárias aqui, tá? A gente consegue demonstrar esse resultado para essa função de Green aqui. Então, a função de Green vai ter no ponto X esse operador aqui, esse operador composto, que nada mais é do que a transformação de BRCT do campo A. Tá? E aqui vai ter o nosso anti-Gauss. Isso aqui vai ter que ser igual a delta B, integral ID4P, 4 exponencial de IP XY Pmi sobre P quadrado. Então a gente tem aqui também, né, que tem um polo em P quadrado igual a zero. Então também a esses dois objetos aqui, né, esses dois operadores, vai ter um estado assintótico com massa zero, né? E também vai ter associado a esse dmi um operador assintótico. Assim como ao C barra B. Mas isso a gente vai discutir na próxima aula, tá? Então esse resultado aqui também é exato. Ok. Então a gente, através das identidades de Ward, conseguiu derivar alguns resultados exatos para as funções de Green e para essas funções de Green, analisando os polos dessas funções de Green, a gente viu que devem existir estados assintóticos. Ok, então vamos agora para o segundo tópico da aula, que é a quantização canônica. Tá? Então vamos colocar aqui
um novo capítulo. Parece que está funcionando aqui o microfone. Okay, então, vamos lá, capítulo 5. Manifestação canônica das teorias de calibre. Durante muito tempo se pensou que não deveria existir uma formação hamiltoniana para as teorias de calibre, né? Que fosse consistente. Mas o Kugojima demonstrou que isso é possível, tá? Então a gente vai seguir de perto o trabalho de Kugojima, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos introduzir uma anotação aqui. Então, vamos introduzir uma anotação aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então, vou definir o produto escalar entre duas quantidades como sendo que tem índice do grupo, né? Índice na representação adjunta como sendo A, B, os índices contraídos, né? Eu vou definir um produto vetorial também com a nossa função, com a nossa constante estrutura, que ela é totalmente antissimétrica, né? Então, a componente A desse produto vai ser dada como sendo F de ABC, AB com BC. Tá? E aí a atuação de uma matriz aqui sobre o nosso campo de matéria, a componente I desse produto vai ser a nossa matriz multiplicada por φ, né? Aqui utilizando sempre a convenção de Einstein, né, que índices repetidos significa que estão sendo somados, né? Significa que existe um somatório, né? Então tá tudo ok. Então isso implica que as nossas transformações de calibre para ser reescritas da seguinte forma, né? A variação de A vai ser menos dmi ômega mais G ômega vetorial A. E a nossa variação do campo φ vai ser igual a menos I G ômega escalar com T, né? Que é o gerador da representação. Lembrando que o gerador tem índice A, né?
Então, essa definição aqui faz sentido, né? Tudo isso atuando em filas. Essas são as transformações de calibre infinitesimais nessa nova notação. Então vamos lá. Então vamos para a quantização canônica. Então a gente vai continuar adotando o nosso calibre linear covariante, né? Então, adotando esse calibre, a gente vai ter que o nosso gauge fixo, que eu já reescrevi antes, mas vou colocar agora numa nova notação. Ele pode ser colocado na seguinte forma: menos dmi_c barra escalar derivado da covariante C mais alfa sobre 2 b escalar b menos derivado de b escalar AB. Tá? Tem uma pequena diferença entre a expressão que eu coloquei antes, né? Porque naquela outra expressão, essa derivada estava atuando em DC, né? Então o que eu fiz foi uma integração por partes, né? Aí eu joguei essa derivada para cá, né? Eu fiz isso porque o objetivo é obter uma lagrangiana, né? E a lagrangiana, ela tem que ser um funcional das primeiras derivadas dos campos, né? Se eu tivesse deixado o d para cá, a derivada para cá ia ter derivada segundo, né? Aí eu quero fazer uma transformada de Legendre, né? Então eu vou trabalhar só com uma lagrangiana com primeiras derivadas. Mas do ponto de vista físico, né, essas duas ações são equivalentes, tá? Então esse é só o termo de gauge fixo, né? Então, para que... Então, como eu falei, a partir daqui a gente pode definir uma densidade lagrangiana para o gauge fixo, né, tá? Que vai ser MCA, C, escalar derivada covariante C, mais alfa B, B, menos dmi B, escalar A, B. Então, para que essa densidade lagrangiana e, consequentemente, a nossa densidade hamiltoniana sejam hermitianas, a gente vai ter que definir quais são as transformações de hermiticidade dos campos C e C barra, tá? Então, para que NF seja hermitiana, ou seja, né, L dagger tem que ser igual a L também, né? A gente vai ter as seguintes transformações de hermeticidade dos campos. Então, a transformação do C vai ser C, tá?
a transformação do C barra vai ser igual a menos C barra. Tá? E a transformação do Mi vai ter que ser essa daqui, né? O A Mi é real e o B também é real. Com essas transformações a gente consegue demonstrar que a nossa lagrangiana, né, a densidade lagrangiana, ela é hermitiana. Ok? Então, para a gente obter agora a nossa lagrangiana, a gente precisa saber quais são os momentos canonicamente conjugados de cada um dos campos que existem na teoria, né? Vamos lá. Momentos canonicamente conjugados. Então, qual é a definição do momento canonicamente conjugado? De um certo campo, né? A gente pega a nossa densidade lagrangiana, toda ela, né? Não só um termo isolado, e a gente deriva em relação à derivada temporal desse campo. Essa é a definição do momento canonicamente conjugado. Então vamos ter o momento canonicamente conjugado dos campos B e A, tá? Então, se a gente calcular, vamos lá. Vamos pegar os campos B e a componente temporal do nosso campo A. Então, a nossa lagrangiana vai ser a lagrangiana de Young-Mills, mais a lagrangiana da matéria, né? Mais a lagrangiana do termo de gauge fixed, tá? Então, L vai ser a lagrangiana de Young-Mills, mais possivelmente uma lagrangiana de matéria, mais a lagrangiana de gauge fixed. Tá? Então, momento canonicamente conjugado a B, se a gente fizer esse cálculo, vai ser igual a menos o índice A, né, do grupo, né, componente zero desse campo. Aí como a componente temporal do tensor contravariante é igual a do tensor covariante, então fica menos a zero. Então, o primeiro fato interessante é que a componente temporal do campo A é o momento canonicamente conjugado do B. Tá? E o que a gente vai considerar aqui, tá? Se a gente tentasse obter o momento canonicamente conjugado a essa componente aqui,
o que a gente obtém? Tá, vamos deixar assim por enquanto, tá? Vamos pegar agora a parte temporal, aliás, a parte espacial no campo A, né? Então, o momento canonicamente conjugado, o campo A, componente espacial, tá? Essa é a derivada da densidade lagrangiana. Em relação à derivada temporal da componente espacial do campo A. Isso aqui vai ser igual a menos o nosso F, o tensor, né, F, mini, a componente 0i dele, tá? Agora vamos pegar para o campo C. Um momento canonicamente conjugado a C. Derivada em relação à componente temporal de CA. Isso aqui vai ser igual a D0C barra A. Ou seja, derivada em relação ao tempo de C barra, né? Então aqui é o campo C, né? Para o campo C barra. Campo C barra vai ser igual a derivada em relação à componente temporal C barra A. Então isso vai ser igual a menos, aí vai ter a derivada covariante de AB, a componente temporal dela, né? CB. Isso aqui é menos D0 CA mais G FABC A0, componente 0, CB. Então aqui faltou a componente, o momento canonicamente conjugado a parte temporal do A, né? Então, campo A0 A. Pela definição, né, seria A0, componente 0, né, seria dl derivada em relação ao tempo de A0, né? Bom, se a gente olhar para a nossa densidade lagrangiana, a gente vai ver que não existe, na parte do termo de Yang-Mills não tem uma derivada temporal do A0, né? Nem no termo de matéria e nem no gauge fixo que foi definido aqui, né? Que só aparece uma derivada em relação ao B. Não aparece derivada em relação ao A. Então, o momento canonicamente conjugado ao a componente temporal do campo A é 0. Tá?
Ok. Então, como é que a gente conseguiria quantizar? Como que a gente vai quantizar uma teoria que não... Ou melhor, como que a gente vai obter uma densidade hamiltoniana sem um momento canonicamente conjugado à componente temporal do campo A? Então, existem duas formas, né? Uma é tratar isso aqui como sendo um problema de vínculos, né? Vínculos de segunda classe, né? A gente considera que isso aqui é um vínculo, né? Entre igual a zero, né? Entre o campo, a componente zero, né, do campo A, e o momento canonicamente conjugado do B. Tá? Nesse trabalho do Kugojima, que eu estou usando como referência, ele não faz isso, ele não utiliza, não trabalha com vínculos, né? Vínculos de segunda classe. O que ele faz é o seguinte, é considerar que é eliminar a componente temporal do campo A, tá? E trabalhar só com o momento canonicamente conjugado de B, tá? Então a gente vai usar como as seguintes variáveis. A gente vai utilizar o momento canonicamente conjugado de B e B. A gente vai utilizar a parte espacial do A e o momento canonicamente conjugado a ele. O campo C e o seu momento canonicamente conjugado. O campo C barra e o seu momento canonicamente conjugado. E o campo A, a gente vai considerar que ele não é um grau de liberdade. A gente vai, sempre onde aparecer componente temporal do A, a gente vai identificar como sendo um momento canonicamente conjugado de B. Tá? Então vamos lá, vamos em frente. E teria mais um momento canonicamente conjugado à matéria, né? Aqui a gente não vai colocar qual é o nosso momento canonicamente conjugado ao campo de matéria, porque a gente não adotou nenhuma teoria, né, específica para o nosso campo de matéria. Tá? Então, quando a gente fizer a nossa transformada de Legendre, o campo A0 não vai ser considerada como uma variável, né? Como um grau de liberdade. Então os campos da teoria são o nosso campo de matéria, Φ, parte espacial do A, CA, C barra A e BA. E os momentos canonicamente conjugados vão ser o π de Φ, o π de A I, componente espacial, né? π de C, π de C barra e o π de B. Tá.
Então esses são os nossos graus de liberdade. Então esses campos aqui a gente pode usar, denotar eles como sendo visão, né? E colocar um índice aqui, um índice I. E esse aqui a gente pode denotar como sendo um pisão aqui, né? Pisão I também. Tá? E aí a gente vai adotar regras de comutação e anticomutação, né? Se forem channels, né? Então, aqui adotaremos as seguintes regras de comutação. Então, o comutador ou anticomutador, né, dependendo da natureza do campo, né? Aqui é importante, né? A tempos iguais, tá? Então o φ do T, o φ vai estar em T e o nosso π também vai estar em T. Tá, aqui o π, eu vou ter que indicar também o campo, né? Então eu vou colocar assim. Π de J, φ, menos para o anticomutador, mais para o comutador, e aí uma delta aqui, né? JI, esqueci do tempo. Tempo, Y, menos mais, delta 3, X menos Y. Então, esse aqui é o comutador ou o anticomputador, né, entre o campo e o seu momento canonicamente conjugado. Aí o comutador, o anticomutador entre os campos vai ser 0, né? E também para os momentos canonicamente conjugados vai ser 0. Aqui essas vão ser as regras de comutação que a gente vai adotar, tá? Então a gente define a densidade lagrangiana, né? Densidade hamiltoniana, né? Definida como
a derivada temporal, né, que vou indicar por um ponto, né, do campo, vezes o momento canonicamente conjugado, né? E menos a nossa densidade lagrangiana. Isso aqui é simplesmente a derivada temporal, tá? Então a hamiltoniana é definida como tradicionalmente a gente define uma hamiltoniana. Ok, então agora vamos passar para carga de BRST. Acho que é o 3, né? Subseção 3. Então, vamos lá. Carga de BRST. Então, a gente parou por aqui, mas o que eu queria mostrar... eu cheguei até aqui, né? Mas parece que não cheguei a lugar nenhum, né? Que eu não vou fazer mais nada agora com a densidade hamiltoniana, né? Pelo menos por enquanto, né? Mas a ideia é mostrar que de fato existe uma formulação hamiltoniana para as teorias de calibre, né? Vamos lá, carga de BRST. Então, de acordo com o teorema de Noether, né? Então, tem a simetria de BRST. Vai ter uma corrente associada, tá? Que ela é conservada, né? Ou seja, a gente pega, se a gente integrar a componente zero dessa carga, a gente vai obter, se a gente integrar a componente zero dessa corrente, a gente vai obter uma carga que é conservada, né? Então, vamos definir a nossa carga de BRST como sendo a integral do espaço dessa componente zero da corrente de BRST. Tá? Pelo teorema de Noether, como é que a gente obtém a nossa corrente? Vai ser dl, a derivada B em relação ao campo, né? Vezes a variação do campo, né? Tá. Então, no caso aqui, vai ser a variação de BRST. Bom, a variação de BRST é sempre uma variável de Grassmann vezes o operador de BRST, né? Então, a gente pode considerar essa variável de Grassmann, né? E definir essa corrente de BRST
e depois essa carga de BRST, mas considerando o parâmetro de grado, né? Então, no caso, a nossa corrente seria isso daqui, né? Essa seria a nossa corrente de BRST. Eu estou integrando a componente temporal dela. Então, fazendo o cálculo, a gente obtém essa corrente aqui. C, aquele produto escalar que eu defini, né? Derivada temporal do B, menos B, escalar derivada temporal do C, menos G sobre 2, C vetorial C, escalar derivada temporal do C barra, mais GB, escalar C vetorial a zero. Então, essa é a nossa carga de BRST. Dá para demonstrar com aquelas transformações de emiticidade dos campos que eu apresentei ali no começo, né? Dá para mostrar que essa carga ela é emitiana, tá? Aqui já são operadores, tá? E dá para demonstrar também que QB ao quadrado, isso aqui decorre da nilpotência do operador de BRST, né? Dá para demonstrar que QB ao quadrado é igual a zero. Também é equivalente a dizer que o anticomutador de QB com QB é igual a zero. Vamos pegar agora, então essa seria a carga de BRST. Vamos pegar agora a carga do número de Gauss, né? Vamos colocar assim, número de Gauss. Então, os números de Gauss, os Gauss, o Gauss e o anti-Gauss se transformam, né? Para aquela transformação do número de Gauss que eu falei antes, né? E aquelas transformações a gente pode escrever como sendo exponencial, um certo parâmetro aqui, real, vezes C, e C' como sendo exponencial de menos esse parâmetro C bar. Tá? R é um parâmetro real, né? É importante que seja real aqui para manter aquela relação de emiticidade do campo C, né? E do campo C barra. Tá? Por isso que não tem um I aqui. Tá? Então, da invariância da nossa ação em relação a essas transformações, a gente consegue obter a seguinte corrente. Tá? Consegue obter que C de MC barra mais C barra MC é conservada, né? Pela invariância da ação, né? Aí, integrando a parte temporal dessa corrente, né?
a gente vai ter a carga de Gauss, né, que eu coloquei um índice C aqui, né. Integrando a componente temporal, a gente vai obter D3x, C escalar derivada temporal de C barra, mais C barra escalar de C, derivada covariante no caso, né? E é possível mostrar, essa aqui é a corrente, a carga, né? O número de Gauss, né? A gente consegue demonstrar aqui que C é também hermitiano, tá? Ok, então eu tenho duas cargas aqui, tá? Que a princípio, aliás, eu tenho duas simetrias que a princípio eu teria em qualquer teoria de calibre, né? Que é a simetria de BRST e do número de Gauss, né? Aqui eu adotei o calibre linear covariante, né? Então eu consegui obter explicitamente qual é o valor dessa carga, dessas cargas, né? E eu consegui demonstrar que elas são hermitianas, né? Então agora eu vou apresentar aqui a relação de comutação entre essas cargas, que eu vou explorar daí na próxima aula, tá? Então, a partir das expressões explícitas, é possível mostrar que o anticomutador de B com B é igual a 2 vezes a carga I de BST, que vai ser zero, né? Porque ela é nilpotente. Eu já tinha apresentado lá essa relação de comutação. Aí eu tenho que o comutador de I com a nossa carga de número de Gauss com o B vai ser igual a carga de BRST. E para fechar a álgebra, o número de Gauss comuta com ele. Tá? Então, essa aqui é a nossa álgebra de BRST. E ela vai ser o ponto de partida para a nossa próxima aula, tá? Que também vai ser a nossa última aula do curso, tá? Então, pela primeira vez, a gente conseguiu completar todos os tópicos aqui que foram elencados no começo da aula. Então era isso. Obrigado pela atenção.